Nidomino Yusha Light capítulo extra do volume 2, 1. Extra do volume 2, 1. Side Story, Diário de uma certa maga. Ano-mês, dia multiplicação. Recentemente, eu alcancei um pouco de um impasse em minha pesquisa de ferramentas mágicas. Eu sei a razão, claro. É porque meu talento em magia está faltando. Eu nunca pude usar mana de mais de uma vez só, mas eu compensei por isso aperfeiçoando meu controle e aumentado a eficiência ao mais alto possível. Contudo, isso não era mais o suficiente. Talvez com minha mana estabilizando, minhas ambições ficarão sem serem cumpridas. Não, é cedo demais para desistir. Eu preciso cravar meu nome no monumento da cidade. Se eu não conseguir, meu pai, que ainda era gentil comigo, não permitiria mais meu estilo de vida atual. Espere por mim, Sori. Um dia, eu orgulhosamente irei. Tabelas. Ano-mês, dia multiplicação. Outro fracasso hoje. Mesmo usando o elemento de fogo, que é pelo qual eu tinha mais talento, minha saída é só um pouco maior que a média. Eu também vim a sentir que aumentar mais meu level seria difícil por essas partes. Minha capacidade de mana irá lentamente, mas com certeza subir, se eu colocar o nível requerido de treino, mas eu não tenho tempo. Está tudo bem por hora, mas mais cedo ou mais tarde, uma proposta de casamento virá que efetivamente me arrancará de Sori. Eu tenho que fazer algo antes disso. Até. Ano-mês. Dia multiplicação. Desta vez, eu tentei mudar meus métodos. O controle ficou mais difícil, mas há um claro avanço em efeito. Mas mesmo assim, eu fundamentalmente preciso de mais mana para fazer uma ferramenta digna de colocar meu nome no monumento. Para ter meu nome imortalizado no monumento, eu preciso fazer uma ferramenta reconhecida pelo grande espírito habitando dentro do dito monumento. Assim que eu puder fazer um item assim e colocar ele no pódio designado, meu nome será automaticamente gravado na pedra. O que eu preciso fazer para fazer uma ferramenta mágica poderosa assim? Me desculpe, Sori, por favor perdoe minha incompetência. Parece que nós devemos esperar mais um pouco antes de nós podermos estar verdadeiramente juntas. Ó. Ano-mês, dia multiplicação. Hoje, pessoas de uma companhia de Hermia visitaram o instituto. Eles estavam interessados em algumas das minhas ferramentas experimentais. Eles me disseram que elas venderiam bem no mercado, mas meu objetivo claramente não era virar uma inventora. Eu não sou mesquinho o suficiente para estar satisfeito em vender ferramentas menores por trocados. Mas ainda, pesquisa requer fundos, e era tudo ainda melhor o dinheiro que eu podia usar livremente. Então eu acabei aceitando a oferta deles. Eu não havia percebido isso quando eu fiz o acordo, mas no que eu estou escrevendo agora, eu entendo que isso foi um avanço significativo. Se meu nome se espalhar e minha fama ficar conhecida, mesmo que levemente, quando a hora vier de eu ter meu nome no monumento, meu pai pode apenas achar mais difícil de ignorar meus desejos pessoais. O fundador da minha casa havia aparentemente decretado: aquele que conquistar a honra de cravar seu nome no monumento de Hermia deverá ter qualquer desejo seu concedido, que estava tudo lindo e maravilhoso, mas falando realisticamente, não havia garantia que isso seria mantido hoje. Sori, ela estava tão fofa hoje. Ela chamando meu nome com bochechas tingidas de rosa absolutamente me deu arrepios. Cu. Ano-mês, dia multiplicação. Hoje, um mercador duvidoso chamou por mim. Hermia era uma cidade com muitos caminhares diferentes, pessoas que caminham como ele sendo especialmente comum. Normalmente, eu educadamente recusaria quaisquer ofertas e seguiria adiante, mas de algum modo hoje, eu acabei ouvindo. Mas então, entre as coisas que o mercador apresentou, eu avistei algo ultrajante. Uma pedra de invocação demoníaca. O mercador não tinha ideia sobre o valor de um produto assim. Eu comprei a pedra que ele estava vendendo por uma merreca, e rapidamente fui para casa. Fazer. Ano-mês, dia multiplicação. A roupa que eu havia pedido secretamente chegou hoje. Tendo Sori vestindo ela parecia de fato sexy.
Então é verdade que sua impressão inteira de uma pessoa muda com roupas diferentes. Este foi um tremendo achado. Ah, o que eu devo fazer ela vestir depois? Honestamente, apenas porque garotas não podem amar outras garotas. Não era meu objetivo que as massas reconheçam meu relacionamento desejado. Mas eu gostaria muito que meus queridos pai e mãe dessem suas bênçãos à minha escolha. O mercador com quem eu tinha um contrato pessoal sabia do meu relacionamento com Sori e se manteve quieto sobre isso, mas se outros mercadores descobrirem. Bico. Ano mês, dia multiplicação hoje. Depois de minuciosamente pesquisar e preparar isso, eu tentei invocar um demônio. Demônios eram um subtipo de espíritos. Em troca de uma larga oferenda, eles concederiam a alguém conhecimento ou poder amaldiçoado. Então, quando eu perguntei se tinha um jeito em que eu pudesse sacrificar a vida de um escravo em troca de melhor talento em magia, o demônio simplesmente respondeu: tem. Este método envolvia usar um círculo mágico especializado e colocar um indivíduo do mesmo sangue dentro dele por um longo período de tempo. Isto me permitirá saquear o talento desse indivíduo. Ah, o Senhor me mostrou o caminho. Alguém com alto talento para magia, alguém com relação de sangue comigo, e alguém que eu posso facilmente manter em um lugar por um longo tempo. Eu por acaso conheço esse alguém. Uma criança nascida entre meu pai e uma serva, minha meia-irmã. Seu nome, se eu estou me recordando corretamente, deve ser Shuria. Eu podia ao fim ver esperança. Isto certamente levaria Sori e eu para nosso felizes para sempre. Assim que eu contei para ela o plano, e que o dia do nosso matrimônio seria em breve, Sori estava tão feliz. Sori era tão fofa e amável, perguntando se tinha algo que ela podia fazer para ajudar. Nós ficamos naquilo por 3 rounds hoje. Para ano mês, dia multiplicação o plano estava funcionando. A dama sorte era minha aliada. Eu fui ao resgate de Shuria e salvei a irmãzinha dela com timing perfeito, e atraí ela com sucesso para a mansão. Como o demônio havia pedido, eu também fiz o círculo mágico especial, e providenciei a mana especial para sua ativação mais ou menos ao mesmo tempo. Durante minha expedição, eu também consegui adquirir alguns sujeitos experimentais, fazendo parecer que eles haviam sido mortos pelo Devilkin. Depois, eu apenas precisei ter certeza que aquela irmã tolinha minha não saísse do seu quarto. Neste momento, ela ainda estava em posse do meu talento. Eu não posso ter ela usando isso para destruir o círculo mágico no quarto dela. E se ela fosse alguma vez sair daquele quarto, eu teria que novamente preparar oferendas para o demônio para recomeçar o processo. Não haviam muitas vilas são insolares e convenientes como aquela que eu havia usado. Além do que, eu duvido que eu poderia usar a mesma desculpa de o Devil quem fez isso. De novo. Até o feitiço alcançar 100%, eu suponho que eu deva agir o papel da irmã mais velha gentil. Minha. Ano mês, dia multiplicação isto é importante. Nos dias que eu vinha agir como meu papel de boa irmã, Sori ficaria tremendamente mais agitada, como se ela estivesse queimando de ciúmes. Sori era de sangue nobre, mas ela era de um ramo de família mais baixo, e normalmente agiria apropriadamente como uma mãe. Isso também se aplicava para nossas atividades no quarto, ela simplesmente insistia em manter uma expressão estoica. Essa Sori estava mostrando sua natureza possessiva comigo como nunca antes. Isso me deixa molhada só de pensar sobre isso. Alegria. Ano mês, dia multiplicação hoje, uma carta veio dos meus pais vivendo na capital. O conteúdo era se eu estaria ou não interessada no noivado e o que tal, então eu queimei ela com um feitiço de chamas, não deixando traços do pergaminho. Meus pais até que gostavam de suas vidas na capital e raramente viriam para casa em Ermia. Assim que eu consegui lidar com meus deveres como a lorde desta terra, eles relocaram completamente. Já faz 4 anos desde então. A administração da cidade ainda estava sendo lidada por nossos oficiais contratados, meu trabalho era simplesmente carimbar o selo do Lorde nos documentos, trabalho fácil. Ainda, eles ficaram preocupados no que eu recusei toda a proposta de noivado que veio para mim, então o número de cartas como a última aumentou. Ah,
Eu quero rapidamente colocar meu nome naquele monumento, e me ligar com Sorin divino matrimônio. Ano mês, dia multiplicação. Os efeitos do feitiço estão aparecendo. A proficiência em magia de Shuri estava sendo transferida para mim. Isso estava acontecendo tão facilmente que todo o meu trabalho duro anterior parecia idiota. Meu próprio skill level em magia também aumentou por um durante o último meio ano. E agora que minha capacidade por saída de mana aumentou grandemente, eu podia fazer experimentos muito mais complicados e controlados. Eu estou certa que neste ritmo, eu posso um dia criar uma ferramenta mágica que irá para os tomos de história. Agora, eu planejava treinar ainda mais no meu controle, e simplesmente esperar que o feitiço se complete. Ano mês, dia multiplicação estava quase pronto. Talvez eu deva começar a pensar em mais detalhes sobre a fase 2 do plano que eu faria depois que o feitiço alcançasse completude. Primeira questão dos negócios: os olhos escarlates de Shuria. Eles seriam perfeitos. Eu devo usar aqueles olhos dela para fazer uma ferramenta mágica baseada em percepção. Eu claramente tinha um talento para isto, então a mana não perderia qualquer eficiência. Eu tenho certeza que, diferentemente daqueles experimentos inferiores, eu podia transformar ela numa ótima morta-viva. Ano mês, dia multiplicação. O feitiço estava praticamente pronto. Pensando de volta, isso na verdade levou uma bela quantia de tempo. Isso quer dizer que eu havia roubado muito mais do que talento da garotinha. E pela manhã de amanhã, todo aquele talento será somente meu. Eu terei ela me ajudando até que bastante nos dias por vir, então eu suponho que eu posso estender o doce sonho dela até o fim de amanhã. Eu sou a gentil irmã mais velha dela, afinal. Né? Entendo, então era assim. Eu me mantive tão calmo quanto eu podia conseguir no que eu terminei e fechei o diário de Yumis. Tão trivial. Era tão trivial, tão pequeno, tão mesquinho, tão insignificante pra caramba. Yumis, você está dizendo que esta foi a razão pela qual você era tão obcecada em suas ferramentas mágicas. Esta era a razão pela qual você me traiu. Ter um monumento da cidade reconhecer a ferramenta mágica dela, e ousadamente tomar sua maid favorita como esposa. Só por isso, ela me traiu. Só por isso, ela usou Shuria e acumulou tantos sacrifícios. Tudo bem. Eu pensei que ela só ligava para Maida, mas apresse que ela é bem ligada aos seus pais e outros servos também. Eu terei uso para eles no meu palco. Eu coloquei o diário de volta exatamente como estava, e agradado com o achado que servirá para alimentar ainda mais minha vingança, eu deixei a mansão de Yumis. Sobre o autor da postagem. Side Story. O herói não sabe, mas o massacre devido e subsequente resolução foram contabilizados. Foi no dia quando meu Goshujin-sama traria a garota chamada Shuria para casa. Eu havia feito todos os meus deveres pelo dia, incluindo fazer o jantar na cozinha do hotel, um local que eu agora estava plenamente familiarizada, e estava no meio de aguardar o retorno deles. Bem-vindo de volta, Goshujin-sama. E, é um prazer lhe conhecer, Shuria. O prazer é todo meu. Eu acredito que você deva ser Minalissa. Nós duas trocamos nossos primeiros cumprimentos com sorrisos amigáveis. Eu não tinha dúvida que ela tinha ao menos uma suspeita dos meus objetivos sobre certas coisas, e ainda ela não demonstrou fraqueza como virar seu olhar. Ela exalava uma impressão muito mais forte, mais poderosa do que me foi dito. Talvez a traição recente dela foi o que causou esta mudança dramática. Eu fui dito que ela apenas tinha traços de sangue élfico nela, então o que há com esta cor estranha de pele? As orelhas dela ainda eram afuniladas como daqueles elfos, mas até onde eu saiba, todos os elfos tinham pele branca quase etérea. Uma reação realmente não era devido à ancestralidade rara dela. Não, não pode ser isso. Nas memórias que me foram transferidas pelo Goshujin-sama, ela sempre foi branca, significando que ela havia mudado esse tanto apenas recentemente. E enquanto Shuria e eu estávamos ocupadas trocando faíscas por trás de nossos sorrisos, Goshujin-sama não parecia notar nem de longe esta turbulência.
Ele estava sendo muito relaxado sobre isto, dizendo coisas como ele estava feliz que a gente parecia se dar bem. Vendo isso, eu mesma senti minhas intenções assassinas subsidiarem. Era preocupante como eu podia ver este lado inegavelmente denso dele e ainda achar que é fofo. Tudo bem. Eu digo que nós devemos jantar agora. Eu tenho tudo pronto e aguardando. Eu acabei a disputa de encerada, propondo que nós comamos. Eu contarei esta partida como um empate. Naquela noite, assim que nós três estivemos com nossos estômagos cheios e satisfeitos, foi decidido que nós descansaríamos pelo dia e continuaríamos nossos planos amanhã. Gochujin-sama era consideravelmente chegado em ter um sono confortável, então nós acabamos ficando no hotel caro em que nós atualmente estávamos. Com Shuria se juntando, nós fomos para um quarto de 4 camas que ficou vago recentemente. Nós estaríamos deixando a cidade amanhã de qualquer jeito, então isso foi contado como uma última indulgência antes de nós irmos. Eu havia proposto que eu podia dividir a cama com Gochujin-sama sem problemas, mas ele subitamente ficou bravo, pregando quão horrível seria dormir enquanto congestionado. O rosto dele tinha uma leve corada, o que me disse que não era como se ele fosse completamente contra a ideia de dormir na mesma cama, mas eu também tive a impressão que o desejo honesto dele era ter uma cama que ele pudesse aproveitar completamente sozinho. Ele também tinha um ponto que não era uma experiência muito confortável ter duas pessoas dividindo uma cama de solteiro. Eu estava triste. Eu sabia que Gochujin-sama não estava genuinamente bravo comigo, mas ainda era desanimador ter recebido uma bronca pela primeira vez. Ele terminou seu sermão dizendo que dormir era uma coisa que ele não abriria mão não importa o que, não importa quão imprático eu dissesse que fosse. Eu terei que levar isso ao coração como meu próprio fracasso e entender os desejos do meu Gochujin-sama. Eu estarei refletindo profundamente nisto. Minha tentativa de ser uma mulher de mente nivelada acabou resultado em ficar invasiva demais. Uma aventureira experiente havia me ensinado que eu não devia ser muito indulgente com o meu homem, senão eu corro o risco dele fugir. Por favor, senhoria aventureira, eu preciso de mais do seu conselho. Não. Eu de fato percebo que Gochujin-sama não fugirá, mas ter ele vindo a me odiar seria meu pior pesadelo. Esse sendo o caso, Gochujin-sama estava atualmente dormindo, seu rosto pacífico, completamente indefeso exibido para meu prazer de visualização. E ainda, mesmo se eu fosse sequer tentar me aproximar o suficiente para tocá-lo, com a mais pura intenção, fique sabendo, ele instantaneamente abriria seus olhos, sentindo a aproximação como uma ameaça. Meus dias eram aqueles de resistência, tendo uma iguaria apresentada para mim, mas incapaz de tocar. Qualquer outro dia, eu apagaria minha presença, e sem engajar em contato tátil, aproveitaria o doce mel para meus olhos que era o rosto dele dormindo, claro, apenas o suficiente para que eu não durma pouco para o dia seguinte. Mas hoje não era qualquer outro dia. Vamos indo. Eu propus. De fato. Ela assentou. NT, Minalis narra tudo de maneira mais formal, curioso isso. Fundo na noite, numa hora quando a cidade estava dormindo tranquila, as duas quietamente afirmaram as intenções uma da outra e deixaram o quarto. Gochujin-sama já havia dito para ela a história completa de Shuria. Eu também havia recebido todas as memórias e emoções vingativas mantidas dentro da garota escura. Uma fúria nova, preta pairou em meu coração. Era uma fúria que nem um pouco perdia comparada à minha própria. Então, eu não tive apreensões sobre receber ela como uma cara cúmplice. Apesar disso, assim que eu finalmente havia encontrado ela, olhei nos olhos dela, eu sabia que haviam certas coisas que nós precisávamos discutir. E parecia que ela tinha pensamentos similares. Eu tinha considerado segurar o que nós íamos fazer para outra noite, vendo que ela havia passado por uma mudança tão larga nesse mesmíssimo dia, mas seus olhos me disseram que não, isso era uma preocupação desnecessária. Pelo que habitavam naqueles olhos não era fadiga nem de longe, mas uma luz que claramente demonstrava que ela estava obcecada em obter sua vingança. Ainda, o corpo era algo que requeria o devido descanso, então estaria tudo bem se nós adiássemos isto, mas de novo, ela não parecia cansada demais para lidar com isso. Lá fora,
eu podia ver uma meia-lua jogando seus raios. O ar frio da noite esfriou minha pele. Então, eu comecei. Eu não tenho qualquer experiência em lidar com este tipo de situação, então eu admito, eu estou perdida sobre o que nós deveríamos começar. E eu sou igual nesse quesito, Shuria reclamou, eu não posso me orgulhar de ter participado em um triângulo amoroso, mesmo que eu tenha. Como você provavelmente sabe, minhas razões para ser a cúmplice do Goshujin-sama incluem questões com esse tipo de relacionamento. Pensando sobre como eu encontrei Goshujin-sama colocou um sorriso em meu rosto. Mas, eu continuei, isso não quer dizer que eu possa simplesmente ignorar esta intrusão. Sim, e eu esperava isso. O que isto é e o que você tinha anteriormente não podem nem ser comparados. E em primeiro lugar, aquilo não era amor, não tinha direito de ser chamado de amor. Era uma traição, e pelos pedaços de lixo que nunca verdadeiramente te amaram em primeiro lugar. E triângulos amorosos, não me faça começar com isso. Eles deveriam ser tão mais puros, e de coração, sabe? Como no salão de baile do amor ou no jardim do barão ou até. NT, ela está falando da história da Minalis, que o carinha que ela gostava e a menina traíram ela e tal, perto demais. Você está perto demais. Shuri havia começado a ficar furiosa sobre algo diferente do assunto em mãos. Ela era muito mais fluida, não só em emoção, mas também em expressão, do que o Goshujin-sama havia descrito ela. Isto era um efeito da mana demoníaca agora dentro dela? De qualquer jeito, eu disse, nos trazendo de volta ao tópico, o que nós temos aqui dificilmente pode ser chamado de lutar por um homem. Nós simplesmente não podemos fazer isso no relacionamento em que nós estamos. Eu tenho que concordar, isso é um predicamento. Sim, esta não era uma cena de carnificina resultante de um triângulo amoroso, mas uma curta reunião para colocar algumas regras. Neste predicamento nosso, nenhuma de nós era capaz de sair, nem causar mal a outra, e nem podíamos simplesmente trancar fora nossos sentimentos. E claro, ela também era como eu, alguém completamente traída por seu mundo inteiro e que tinha jurado vingança. E uma cúmplice, uma existência importante, uma das únicas que conhecia as profundezas dos meus sentimentos. Deve ser igual para ela. Nós éramos muito importantes uma para a outra para sequer tentar causar mal. E se eu não podia tecnicamente derrotá-la, eu teria que ter ela se juntando a mim. Honestamente, antes de eu ter encontrado ela, eu ainda estava segurando na fraca esperança de que seria bobo pensar que qualquer garota que meu Goshujin-sama por acaso pegasse se apaixonaria por ele, mas essa esperança foi, como esperado, inegavelmente apagada. Ele era quem permitiria que ela conquistasse sua vingança, ele era uma pessoa no mundo que salvou ela, e ele até compartilharia completamente do desejo sombrio dela. Eu era tolinha de achar que uma garota não se apaixonaria quando tinha tanto para se apaixonar. E se ela não tivesse se apaixonado completamente por ele ainda, eu ainda conduziria uma reunião assim, por força se eu precisasse. Ela seria um ativo se ela estivesse do meu lado, como uma cúmplice em nossa vingança, claro, mas também em contrariar o outro problema. Esta era uma questão importante. Havia um indivíduo que eu precisava ter muito mais cuidado do que Shuri aqui. Então de novo, eu disse, nossa inimiga comum e rival no amor é definitivamente. É aquela garota Mao. Ela é tão injusta. Como raios nós deveríamos competir com os sentimentos da primeira passagem dele? Shuria colocou para fora seus lábios num rosto muito óbvio de bico. Não se preocupe tanto. Uma certa aventureira que havia passado em nossa vila me disse uma vez isto: homens podem sonhar sobre uma garota distante, mas eles irão pela que está ao lado deles. Que palavras de sabedoria maravilhosas! Nós devemos fazer ele olhar para nós, e apenas nós. Fazer ele cair completamente pelos nossos charmes. Eu havia lido intensivamente em como homens podem ser facilmente tentados pela carne feminina. Mas nós precisamos tomar cuidado com quando nós agirmos. Se nós agirmos muito depravadamente, eu sei que Goshujin-sama não gostará. E assim que ele ter sensações de desconfiança contra nós, será incrivelmente difícil conseguir a confiança dele de volta. Nós precisamos fazer isso muito gradualmente,
lentamente aumentar a intensidade da aproximação, se quiser. Gradualmente, sim, eu realmente recordo ler que sedutoras indecentes nunca ficam com o homem no fim. Por ora, vamos buscar chegar num nível onde o Goshujin-sama não nos separará se nós por acaso abraçarmos ele sem uma razão particular. E por experiência, eu consigo dizer que Goshujin-sama ainda é um homem que, apesar de tudo, ainda é suscetível aos gênios de uma mulher. Também, eu devo lhe contar sobre intoxicação de MP. É algo muito fácil de usar para nossa vantagem, uma vez que, ele não realmente desgosta se você gruda nele nesse estado. Goshujin-sama só precisa de uma razão para dizer não tem o que fazer e isso apenas funciona. Isto, eu sabia com certeza. Quando eu pretendo estar embriagado em poções de MP e comecei a ficar em cima dele, ele pode ter me tratar um pouco mais duro, mas ele não desgostará disso. Eu não faria isso caso ele achasse desagradável, mas apesar da expressão relutante dele, seu rosto sempre ganha um tom de vermelho, que eu acho incrivelmente adorável. Esse tipo de Goshujin-sama realmente me anima. Você pode explicar isso em detalhe. Vejamos, então eu faço coisas como empurrar meu peito contra ele enquanto agindo não ter ciência. Eu também uso minha tontura para tentar forçar um beijo e tal. Minha nossa, seu peito. E até beijar. Ah. A complexão negra de Shuri instantaneamente tomou um tom de vermelho. Que coisinha fofa. Apesar disto não ser bem o que eu queria de uma cúmplice. Ela parecia não ser muito confiável nesse departamento. Ela parece estar necessitando algum treino, quero dizer, bem merecida reeducação. Você precisa ser capaz de lidar com ao menos esse tanto sem corar tão intensamente. Assim que nós conseguirmos fazer o Goshujin-sama largar desta Letícia-san, nós devemos ser aquelas a consolarem ele. Isso significa ir muito além disso. Sim, deste jeito, se eu puder ter ela numa coleira, ela eventualmente começará a me procurar para instruções. Você está absolutamente certa. Quando a hora vier, eu tenho certeza que nós podemos ter ele multiplicação na nossa multiplicação. Nós podemos até conseguir ele multiplicação nossa multiplicação com seu multiplicação se formos sortudas. Meu fôlego foi pego pelas palavras que eu estava ouvindo. E nós precisamos arrumar alguma corda, velas, talvez um chicote também. Verdade sendo dita, Shuria revelou com hesitação, mais cedo hoje, quando Goshujin-sama estava testando minha determinação, ele pisou em mim duro, nas costas. Veja só, eu acho que eu despertei para algumas novas inclinações devido a isso. Meu coração está batendo mais rápido mesmo agora enquanto eu me recordo disso. Shuri estava dizendo tudo isso enquanto se remexia toda envergonhada, como se alguma skill indecência estivesse se manifestando dentro dela. Isto está ficando fora de mão. Os desejos sombrios desta garotinha eram mais profundos até que os meus. Não, o amor que eu tinha pelo Goshujin-sama, se ele desejasse tais coisas de mim, eu definitivamente teria coragem para obedecer. Eu estou certa que Goshujin-sama tem as qualidades de um sádico. Ele é o tipo de pessoa que se torna um animal incontrolável na cama. Você está certa disso? Eu queria saber a base dela para essa conclusão. Apesar que, agora que eu penso nisso, eu de fato sinto algumas vezes um olhar sexual dele que manda este arrepio agudo na minha espinha, como se um carnívoro selvagem estivesse olhando para mim como presa. Sim, positivo até. Mesmo que ele esteja planejando em só agir cruelmente, isso certamente não acabaria em pisar em mim daquele jeito. Acredite em mim nisto, eu estou sem a menor suspeita de dúvidas que Goshujin-sama é muito inclinado sadisticamente. Eu acho que eu estou começando a achar que você está certa. As palavras dela de fato me lembraram algumas coisas. Goshujin-sama era um cavalheiro comigo na maioria do tempo, mas algumas vezes, quando eu fracasso em qualquer coisa que eu estava fazendo, ele começaria a me provocar sobre isso.
E ele sempre parecia incrivelmente divertido quando ele fazia. Aquela risada provocativa dele era diferente de quando ele ria por vingança. E era o tipo que me dava alguns arrepios quando ele faz isso. Oh não, seria ele realmente. N não, eu não posso ir no clima dela assim. Eu deveria ser aquela levando ela junto. De qualquer jeito, vamos pausar esta discussão por hora. Nós teremos muita coisa para fazer começando amanhã, então vamos continuar nossos planos assim que nós temos terminado. Uh, oh, sim, com prazer. Eu pisei de volta no hotel. Isto certamente não foi minha derrota, foi uma retirada estratégica. Algum tempo mais tarde, para ajudar ainda mais nos planos delas de conquistarem Kaito, Minalise e Shuri haviam secretamente roubado um número de artigos de um tipo particular de literatura, que elas estudariam juntas diligentemente. Os levels delas estavam subindo, agora mais do que nunca antes. Sobre o autor da postagem. Insana pelo herói distante, 1. Por quê? Mesmo até o final do final, o coração do Kaito-sama havia permanecido aprisionado por aquela diaba. Mesmo quando eu sou aquela que mais te ama. Mesmo quando eu sou aquela mais digna de você. Mas eu, não sou aquela ao seu lado. E você, não é aquele ao meu lado. Por quê? Você derruba lágrimas por aquela diaba. Por quê? Seu coração quebra por aquela diaba. Por quê? Você deseja aquela diaba. Se ao menos você tivesse me desejado, eu teria lhe dado meu corpo, minha alma, meu tudo. Claro, se apenas aquela diaba se fosse, Kaito-sama finalmente abriria seus olhos. Porque ele é aquele destinado a eliminar aquela diaba. E eu, sou aquela que ficará mais perto dele enquanto ele fizer isso. Eu ainda consigo me lembrar da alegria de quando eu descobri esse destino. Eu ainda consigo lembrar o desespero de ter esse destino violado. Que era o motivo de eu ter pensado que tudo se resolveria assim que aquela diaba, a violadora do meu destino, fosse morta. E depois disso, tudo deveria retornar como deveria ser. Porque Kaito-sama havia usado sua própria lâmina para cortar fora as correntes que haviam prendido ele. Mais ainda. Mais ainda, mais ainda. Até lá, seria tarde demais. Os malditos fragmentos daquelas correntes haviam se enterrado fundo, fundo no coração dele, sua alma para sempre suja, violada. Eu não tinha escolha senão aceitar esse fato. Então o mínimo que eu podia fazer era libertar essa alma imunda. Até essa alma roubada, marcada, corrompida certamente seria purificada pela graça de Deus, e certamente ele e eu nos encontraríamos de novo em nossas próximas vidas. Porque eu sou a santa, e Kaito-sama é o herói. E então, eu descobri que Deus havia concedido meu mais querido desejo. O mundo errado não existia mais, e quando eu percebi isso, eu solucei, eu chorei lágrimas da mais alta alegria. Desta vez será diferente. Desta vez, eu não falharei. Desta vez, eu me tornarei sua única e exclusiva, eu serei aquela que ocupará completamente sua alma. Por favor, espere por mim. Meu amado, meu herói. No que a carroça sacudiu pela estrada de terra, eu, Matéria Laurelia, me senti levemente fatigada pela jornada. É porque eu fiquei acostumada em andar na carruagem sem balanço que Kaito-sama havia criado. No mundo passado, eu só podia me maravilhar pelo gênio dele, e eu me recordo ver ele falando com o mercador Avares sobre seus aspectos técnicos. Eu agora me arrependo de não ter perguntado por aqueles detalhes eu mesma. Eu estive sentada neste assento de carroça duro por tanto tempo que minhas nádegas estavam dormentes pelas vibrações constantes. Eu usei cura para secretamente aliviar a dor dormente durante folgas na jornada. Eu era, afinal, ainda uma mulher criada numa estufa até o presente momento. Eu posso me lembrar das experiências que eu tive no mundo anterior, mas eu claramente não estava tão em forma como eu havia estado. Minhas aventuras com Kaito-sama,
em que durante elas eu aumentei meu level e proficiências em magia sagrada e magia de água haviam todas virado nada. Era extremamente desanimador perder os frutos do meu treino especial com meu amado. Mas de novo, nós simplesmente tínhamos que fazer isso de novo, juntos, claro. Na verdade, com o conhecimento que eu tenho em minha posse, ele e eu podíamos esmagar todos nossos inimigos malditos sozinhos. Sim, nós não precisaríamos de outros companheiros que só ficariam no caminho de nosso amor. Ele só precisava de mim, e eu dele. Fel, eu suspirei. Também faz tanto tempo desde que eu havia visto este país. Perdão. Você viu ele, disse a Maida ao meu lado no que ela inclinava sua cabeça em confusão. Eu havia soltado uma expressão de nostalgia quando eu olhei pela janela da carroça para ver as altas paredes que cercavam Aurel, a capital real do reino de Aurélia. Como sou tolinha! Essa deveria ser minha primeira vez vindo a este país, então é claro que ela questionaria minhas palavras. Não é nada. Eu simplesmente confundi ela com outra coisa. Eu falei um pouco mais friamente para que ela não perguntasse mais questões. Mas então, a Maid simples que não sabia nada de minhas circunstâncias pareceu chocada e até um pouco assustada. Eu me senti mal por isso, então eu falei para ela de forma macia. Sabe, eu definitivamente preciso aproveitar algum chá calmante assim que eu terminar com meus cumprimentos. Você deveria se juntar a mim. Eu acharia solitário tomar chá sozinha, afinal. Eu sorri gentilmente para ela, para que ela acalmasse seus nervos, e vendo isso, as bochechas da Maid se avermelharam levemente no que ela gaguejou um S sim, senhorita, sua voz mais alta que o normal. Eu então retornei meu olhar para o exterior da cidade se aproximando. Eu recordo ouvir que neste ponto no tempo, Kaito-sama ainda havia permanecido na capital e estava no processo de aperfeiçoar suas skills dentro do ninho de Goblin, uma recém-formada dungeon. Logo. Eu entendi que impaciência não me deixaria encontrar ele nem um pouco mais rápido, e eu apertei as extremidades dos meus hobbies para lidar com meu desejo transbordante, fazendo ele se amassar. Kaito-sama, desta vez para você, somente eu ficarei ao seu lado. Neste momento. Eu tinha que ver ele neste momento, eu precisava que os olhos dele me olhassem, que a voz dele chamasse meu nome, sua risada para acalmar meus ouvidos. Desta vez, eu não deixarei aquela mulher vil se aproximar do meu herói, eu não deixarei ela seduzir ele, sujar ele. Letícia Léo Arston. Eu me senti doente só de lembrar aquele nome maligno. Ela havia se invadido no coração gentil, bondoso do meu Kaito-sama, escravizado a alma dele, roubado o lugar em que eu era destinada a estar. Ela não receberá a chance desta vez. No mundo passado, eu havia acabado encontrando meu amado apenas depois que ela havia semeado suas sementes malignas na alma dele, mas desta vez, este mundo não será o mesmo. Eu serei aquela a acalmar o coração angustiado dele, somente eu e mais ninguém. Esse é o único jeito. Matéria-sama, você tem certeza que você está bem? A Maid gritou. Parece que meus pensamentos estiveram aparecendo em minha expressão. Você pode estar certa, eu disse, eu suponho que eu havia finalmente relaxado agora que nós estamos tão perto de nosso longo aguardado destino. Eu posso estar me sentindo um pouco mal pela viagem. Minha nossa, exclamou a Maid, nós precisamos parar para descansar de uma vez. Kuzu, eu ri, você se preocupa demais. Nós quase chegamos. Eu posso logo descansar na cidade. Eu podia entender por que a Maid estava tão agitada sobre meu bem-estar. Em nossa teocracia, a santa possui uma posição equivalente à realeza. E não simplesmente como uma figura ilustrativa. Como uma santa, eu tinha um dizer forte sobre as questões tratando do país e como uma subordinada, a Maid teria que tentar de tudo para impedir alguém do meu posto se sentir desconfortável. Isso sendo dito, eu não podia simplesmente abrir as verdades que somente eu sabia, então para acalmar meu coração turbulento, eu alcancei em minha mala e peguei meu boneco favorito.
Este boneco era pequeno o suficiente para descansar amplamente no topo de minhas mãos juntas. Ele tinha cabelo azeviche e vestia um robe negro. Eu amavelmente acariciei meu boneco como se ele fosse ele, meu doce amado. Logo, meu Kaito-sama. Eu finalmente estou indo lhe encontrar. E assim, meu coração mais uma vez reganhou a calma. Eu sorri maciamente no que a carruagem alcançou ainda mais perto da cidade, simplesmente acariciando meu amado boneco. Algum tempo depois, nós havíamos entrado nos portões. A capital real era um local lotado. Em um olhar, a cidade era menos organizada do que a capital divina de nossa teocracia lunaria, mas mais animada e turbulenta. Em alguns meses a partir de agora, Kaito-sama terá conquistado a dungeon que ele estava usando exclusivamente para treinar, e ela seria aberta ao público. Assim que isso acontecer, é certo que ela ficará ainda mais lotada. Bem, eu estarei me juntando a ele em breve, então pode não levar nem esses poucos meses. Eu olhei para o grande castelo de minha janela no que a carroça andou pela cidade. Eu terei que convencer a princesa Lesia primeiro. E se ela tentar não ser cooperativa, eu posso usar o fato que eles havia secretamente o herói como uma carta em minhas negociações. Eles provavelmente não tornarão isso fácil para mim. Eu comecei a construir minha estratégia enquanto cutucava as bochechas macias do meu boneco do Kaito-sama. Os únicos outros que sabem sobre a invocação devem ser os cavaleiros reais liderados pelo Capitão Ryudos. Se eu não armar a base com antecedência, aquelas realezas podres definitivamente tentarão colocar companheiros, que interferirão na jornada do Kaito-sama junto comigo. Desta vez, o herói, Kaito-sama, e a santa, eu, iremos consumar nosso amor destinado. Eu ficarei vitoriosa. Com meu conhecimento do mundo anterior, eu posso facilmente esmagar quaisquer existências que busquem causar mal ao Kaito-sama, seja a princesa ou qualquer outra. Na verdade, ele e eu poderíamos derrotas qualquer inimigo juntos, logo fortalecendo ainda mais nosso laço. Fufufu, eu ri. Matéria-sama, eu vejo que você está se sentindo bem de novo, Amide comentou. Graças a Deus. Sim, eu estou bem agora. Obrigada por sua preocupação. Ainda, foi uma longa jornada. Por favor, descanse um pouco depois dos seus cumprimentos com Sua Majestade. Seria terrível se você fosse ficar doente devido à fadiga. Assim que eu novamente agradeci a Maid por sua preocupação, eu notei minha pulsação subindo. Kaito-sama estava aqui, nesta cidade, tão perto mas tão longe. Eu havia passado muitos dias de coração partido esperando por esta vida, desejando apenas salvar a alma dele. Era um passo necessário para purificar ele, e eu sabia disso. Mas no momento em que a espada foi espetada no peito dele, eu havia sentido uma dor de arrasar o coração, como se ela tivesse perfurado o meu próprio peito. Era uma dor que eu nunca poderia esquecer. Dias e dias do meu amado me direcionando olhos odiosos, meu próprio ódio pela muito morta Mao multiplicou. Mas aqueles dias acabaram. Já que eu agora havia recebido a oportunidade de arrumar esse erro, e avançar em direção do futuro correto. Fufu, eu sorri em alegria, imaginando o caminho para meu destino. Sobre o autor da postagem. Nidomi no Yusha Light capítulo extra do volume 2, 4. Side Story, Insana pelo Herói Distante, 2. Alesia-sama, como está você? Disse o homem que entrou meu quarto. Ele tinha um rosto coberto com cicatrizes de batalha, e parecia estar nos seus 20 e tantos. Seu nome é Guidot, dito sendo o cavaleiro mais forte do reino, e atualmente capitão da nossa ordem de cavaleiros. Ele tinha tanto uma aparência como personalidade que revelavam uma pletora de experiência no campo de batalha, e ele tinha um tom de voz que ficou rouco e baixo ao longo dos anos. A presença de um homem assim estava em um completo contraste com o quarto exuberante de alguém como eu, uma princesa. Bem, isso não importa nem um pouco, não no momento. Sim, Guidot, eu me sinto bem. A dor se foi completamente, e felizmente, não houve maldição colocada em mim quando o colar foi removido. Uma semana antes,
Os pesquisadores que haviam sido chamados de Hermia haviam finalmente descoberto o mistério por trás do meu valorado colar. Eles haviam descoberto que a razão para aquele ornamento valorado ter me causado um sofrimento e infortúnio daqueles não era devido a qualquer maldição, mas algo diferente. Aquele tesouro real originalmente tinha 4 encantamentos: recuperação automática de HP, efeitos de cura levemente aumentados, memória perfeita e regeneração menor. Mas os 3 primeiros desses encantamentos foram trocados por cura reversa inferior, impedir remoção e obstrução de percepção. NT. Houve alterações do capítulo 27, que é quando fala disso: registro de ilusão, memória perfeita, auto-reparo, pequeno, regeneração menor, cura reversa, minuto, cura reversa inferior. Eu mudei aqui o que achei melhor, depois altero lá. Cura reversa é uma forma de magia de recuperação que retorna feridas corporais ao seu estado original para curá-las. Ordinariamente, feitiços de cura aceleram o processo de cura para recuperar HP e parar o sangramento. Eles não curam completamente o corpo. Isso quer dizer, enquanto elas podem lidar com lesões menores, feridas mais profundas, quando curadas, tendem a deixar cicatrizes duradouras. Recuperar de uma amputação é logo impossível nesse aspecto. Se um braço ou perna forem arrancados, magia de recuperação não fará eles crescerem de novo, e nem pode reverter a perda de sangue. E se uma ferida for deixada sangrando, o HP da pessoa cairá até a morte. Cura reversa, por outro lado, tem uma abordagem diferente. É uma magia que volta o relógio para as feridas, e dependendo do quanto a mana do usuário durar, ela pode até ser usada para recrescer membros. Por esta razão, feridas curadas em reverso não deixam uma única cicatriz, e o corpo é retornado ao estado antes da ferida ter sequer sido recebida. Mas o grande problema desta magia vem na forma de dor. Enquanto serve seu propósito de retornar o corpo para sua condição legítima, a natureza desta magia requer que o usuário aguente a dor de ter que reviver suas feridas. Mesmo se uma ferida estiver praticamente curada através de meios convencionais, esta magia rasgará e arrancará a carne e retornará essa ferida passada para seu estado mais horrível antes de retornar pele por pele. Uma dor inevitável acabaria instantaneamente se os efeitos desta magia fossem aplicados rápido o suficiente. Infelizmente para mim, o colar tinha cura reversa inferior. O ritmo de recuperação era abismalmente baixo, me tendo aguentando pontadas duras de dor pelas minhas costas, noite após noite. Obstrução de percepção, outro dos encantamentos alterados, me impedia quase que completamente de realizar meus deveres sociais como uma princesa. Eu fiquei incapaz de proferir os nomes das pessoas que eu deveria saber. Como um resultado, eu tive que ficar enfurnada no castelo para que o conhecimento desta fraqueza não se espalhasse. Simplesmente remover o colar teria nulificado esses encantamentos atrozes, mas horas, impedir remoção absolutamente me impedia de tirar ele por meios físicos. No fim, ele não podia ser removido, e eles tiveram que colocar um volume enorme de mana no ornamento para destruí-lo, encantamentos e tudo. O que era o mais lamentável, já que esse colar era um tesouro histórico passado pelas gerações de realeza. Ignorando seu valor monetário, ele também era um item que provava o direito de alguém ao trono. Nesse tópico, me diga, Didot. Eles terminaram de reparar meu colar. Nós estamos tendo os artesãos mais proeminentes da capital trabalhando nele enquanto nós falamos. Eu creio que eles terminarão numa questão de dias. Os encantamentos, contudo. Sim, eu sei. Aqueles eram feitiços antigos do tempo dos fundadores de nossa nação. Eu não espero que eles façam milagres. Eu sabia que não era possível. Eu realmente sabia. Mas no que eu sentei ali, ouvindo o relato, minhas mãos ainda fecharam mais apertadas em cima dos meus joelhos. Aquele colar era um tesouro inestimável que provava meu direito de sucessão, sim, mas ele era muito, muito mais. Ele me lembrava de minha querida e falecida irmã mais velha. Ele havia sido uma vez dela. Agora, aquele colar havia sido destruído por ter sido inundado com mana. E apesar de eu ter pedido para ele ser restaurado exatamente à sua aparência anterior,
o fato permaneceria que ele foi quebrado, depois de gerações resguardando ele. Não. Eu estou certa que eles estão tentando fazer o melhor deles. Por favor, diga para eles ao menos fazerem a aparência indistinguível do original. Eu falei calmamente, não deixando minhas emoções surgirem em minha voz. Eu senti que eu ordenaria imediatamente uma execução se eu fosse ficar muito agitada. Eu conheço Guidot há muito tempo. Ele foi um rosto familiar desde minha infância. Mas para ele, eu não posso mostrar qualquer fraqueza. Porque eu sou Alesia Aurélia, princesa do reino de Aurélia e a herdeira legítima ao seu trono. Além do mais, Guidot era originalmente cavaleiro da minha irmã mais velha. Ele sem dúvidas está igualmente tão bravo quanto eu sobre o fato do colar adorado de sua uma vez senhora ter sido arruinado. Pela sua vontade, princesa. Guidot disse com um cumprimento nítido. Então agora, eu não suponho que você veio aqui apenas para checar minha saúde. Diga o que quer. Nós podemos ter sido conhecidos próximos, mas isso não é desculpa para entrar no quarto de uma princesa. Ele era um homem ocupado também. Alguém como ele visitando uma dama de minha posição, sozinho, e sem qualquer causa serviria apenas para criar boatos. Guidot definitivamente não era tão desatento, disso eu tenho certeza. Sim, eu vim para relatar meus achados. São referentes ao garoto com cabelo e olhos pretos. Minhas desculpas, Vossa Alteza, mas ele de fato fugiu da capital. Eu passei um pente fino procurando tanto com meios acima e abaixo do chão, mas nós ainda não sabemos do paradeiro dele. Certo. Mas certamente isso não é tudo. Não é. Eu também tenho relatos de testemunhas dizendo que elas viram um garoto da caricatura dele. Ele parecia ter mudado de roupas, mas nós temos um rastro dele dentro da cidade. Ele havia feito viagens frequentes às áreas de gueto e mercado negro, e nós sabemos o hotel em que ele ficou. Nós perdemos todos os traços de atividades dele alguns dias depois. Eu entenderei isso como não havendo registros dele deixando a cidade do castelo também. Sim, eu suspeito que ele fugiu através de algum outro meio além dos portões da cidade. Durante a invocação, os soldados lhe acompanhando podem ter sido incompetentes, mas eles não faltavam em level. O que quer dizer, o garoto tem força além do que sua aparência sugere. Aquele incidente com a parede externa desmoronando, o surto de monstro. Do que eles eram chamados, Woeaters. Você não acha que ele usou aquele caos para escapar? Os cavaleiros que correram para a cena não relataram ninguém que bata com a aparência dele. Mas mesmo nós apenas recentemente descobrimos que essa seção da parede havia sido remendada com materiais inferiores. Então, considerando quão logo o incidente aconteceu, que então você está dizendo que é possível que aquele monstro de outro mundo deliberadamente destruiu a parede? Que ele pegou o local em que nossos olhos não estavam focados e fez sua escapada por lá? Um dos crimes mais hediondos que alguém pode cometer é destruir as fortificações de uma cidade, suas paredes defensivas. E aquele monstro havia feito isso para nossa capital real. Seria coincidência demais que ele apenas este por acaso no lugar em que a parede desmoronou e usou a situação para fugir. É muito mais provável que ele mesmo tenha sido culpado. Ainda, não, a própria existência dele tem sido uma normalidade desde o começo. Ele nunca mereceu o título ou poder concedido ao herói. Ele é uma invocação fracassada, um monstro em pele humana. Eu espantei aqueles pensamentos errantes e levei a conversa de volta para Guidot. É francamente ridículo. As lendas dizem que o herói deveria possuir um conjunto de skills iniciais que concedem para ele potencial ilimitado, mas ainda assim, ele não deveria ter sido forte desde o começo. Alguém não pode dizer muito sobre a veracidade das lendas. Eu, por exemplo, firmemente acredito apenas no que eu tenha visto com meus próprios olhos. Esse é um bom ponto. Eu não serei capaz de receber as palavras do Grande Espírito por mais um tempo. Se apenas eu possuísse tanta aptidão espiritual quanto minha irmã mais velha, então certamente eu seria capaz de receber oráculos mais frequentes. Eu pensei de volta na minha irmã de novo. Não é exagero dizer que ela era amada pelos deuses.
Ela era um gênio em todos os sentidos da palavra. Há ainda muitos fatores desconhecidos nesta questão. Continue a investigação e me mantenha informada. Eu ordenei Guidot. E tenha certeza de manter isto sob sigilo. Eu não quero ninguém enfiando seu nariz onde não pertença. Como você queira, Vossa Alteza, o homem saudou. Também, a emissária da teocracia chegou. Por favor, faça suas preparações para recebê-la. Oh, certo, ela deveria ter chego por hora. A santa da teocracia lunaria. Eu nunca teria imaginado que ela viria até aqui pessoalmente. A teocracia lunaria é, como o nome sugere, uma nação governada sob religião. Seu Deus, Lunariz, tem 3 preceitos principais: julgamento para todo o mal, paraíso para as crianças da terra e salvação para os fracos e débeis. Com essas 3 ideias principais, e muitas outras menores, esta religião é atualmente a mais espalhada no continente inteiro. Há, claro, uma variedade de outras, menores fés, mas Lunariz é a única que se propagou ao nível nacional. E como é um país, naturalmente, política está envolvida. Incrível como possa ser, mas até a religião não pode limpar o pântano sujo do governo humano. Eu ouvi os relatos de como ela alegadamente apaziguou todas as facções, mas francamente, isso não é algo que eu possa acreditar prontamente. Ela pode ser capaz de realizar seus deveres como santa perfeitamente, mas ela como uma política? Eu tenho minhas dúvidas. A santa da teocracia lunaria, Matéria Laurelia, é dita sendo símbolo daquela nação. Sua imagem virtuosa e pura certamente a tornou popular com as massas, mas naturalmente, ela também tem inimigos nas disputas maiores por poder. O Papa, o homem no topo da cadeia de comando da teocracia, ficou doente mais cedo este ano, e a santa, Matéria não podia possivelmente escolher deixar seu país enquanto sua posição permanecia instável. Contudo, eles de fato nos informaram que a santa em si estaria vindo. Eles lamentosamente deixaram de lado a questão do assunto, mas como uma pessoa do nível dela de influência pediu oficialmente uma audiência, é em nosso melhor interesse aceitar. NT, em inglês, a palavra usada é algo como obrigar a forçar, mas no caso, eu não vejo fazer sentido, então. Verdade. Bem, eu posso decidir o que ela quer e como lidar com ela quando eu ver ela eu mesma. Se você encontrar qualquer tempo, colete informação sobre a santa também. Como você queira, Alessia Sama. É quase a hora agora, por favor fique pronta para encontrar a emissária na sala de audiência. Eu estou encontrando a santa da teocracia, Matéria Sama final. Eu devo parecer meu melhor. Enquanto você vai, chame para cá minha amada de vestimentas. Muito bem, Vossa Alteza. Eu irei indo agora. Guidot fez um último cumprimento antes de deixar minhas câmaras. Logo após, houve uma batida na minha porta, e a voz de uma mulher mais velha veio do outro lado. Senhorita, posso entrar? Você pode. Eu permiti, e a maid que veio para dentro me ajudou a me vestir. Enquanto isso, eu continuei ponderando sobre o que poderia possivelmente compelir a santa em si a vir para nosso país. Um prazer lhe encontrar, Rei Eudras Aurélia, e a rainha e princesa. Falou uma jovem dama que exalava a própria essência de pureza com um longo cabelo prata platinado trançado em um único trança definida que ficava de forma macia logo acima do ombro direito dela. Reino de Aurélia. Atualmente, no grande salão de conferência. A beleza dela era tamanha que eu achei difícil de escrever com meras palavras. Suas vestes religiosas que ordinariamente fariam ela parecer modesta apenas acentuavam as linhas de seu corpo. Seus peitos eram muito largos. Eles saltavam para fora por baixo dos robes dela, como se contestando qualquer força que ousasse empurrá-los para baixo. Mais ainda, o olhar macio nos olhos dela e as feições faciais delicadas, tudo por tudo, impediam alguém de ter quaisquer pensamentos libidinosos. Ao invés disso, ela passava a sensação de uma graciosa mãe observando suas crianças. Os cavaleiros presentes de guarda pelo quarto tinham seus olhos roubados pela figura dela, mas nenhum tinha qualquer desejo carnal para a dama efêmera.
Ela era a própria definição de uma flor além do alcance. A dama diante de nós possuía a magnanimidade de um santo, assim como um calor calmante, maternal. Permita-me me introduzir, eu sou Matéria Laurelia. Eu fui abençoada em ter recebido o título de santa no meu país, a teocracia lunaria. Ela juntou suas mãos num gesto de reza. Que as bênçãos e salvação de Lunaris recaiam em vocês. Ela não parecia estar usando qualquer magia, mas ela parecia ter uma aura de luz divina ao redor dela. Eu havia ouvido que ela é apenas 2 anos mais velha do que eu, mas ela tinha um distinto ar de maturidade que eu ainda tinha que alcançar. Milímetro, senhorita Matéria. O primeiro-ministro que estava de pé ao lado do rei deu um passo para frente para se endereçar à santa. Sua carta disse que você gostaria de aprofundar a amizade entre nossos países, mas o que especificamente você teria em mente? Nós renovamos nossos acordos de comércio apenas ano passado. Você achou um problema pertinente aos termos? Parece que meu pai e o primeiro-ministro acreditam que ela veio aqui para negociar os detalhes do acordo de comércio de grãos do ano passado com Lunaria. Não, a santa lentamente balançou sua cabeça. Eu não estou aqui por questões tão pequenas. O primeiro-ministro estava chocado em descobrir que sua previsão do motivo da outra nação não estava apenas errada, mas foi até diminuída como insignificante pelo outro lado. Eu senti o mesmo, mas eu estava além de exibir isso no meu rosto. Tendo sido ensinada sobre assuntos relacionados ao reino, incluindo a importância de uniões e acordos com nossos vizinhos, o comentário da santa sobre isso sendo uma questão pequena rapidamente abaixou minhas expectativas e opinião da senhorita. Mais do que eu estava prestes a marcar ela como incompetente, ela derrubou um assunto que deixou todos nós sem palavras. Eu estou aqui neste país não como uma representante de Lunaria, mas como a santa de Lunaria. A família real, os cavaleiros de guarda, o primeiro-ministro, e até as maides que tinham conhecimento de diplomacia estavam todos sem palavras. Aqueles que sabiam sentiram terror sobre quanto esta mulher pode saber, enquanto outros silenciosamente mastigaram sobre o que esta declaração pode significar. O que você quer dizer? Não foi o primeiro-ministro, mas meu pai quem diretamente perguntou para a santa. Ele havia ficado pálido e estourado num suor frio. Minha nossa, ficará tudo bem se eu revelar isso aqui. A santa falou com um sorriso conhecedor. Agora, todos que sabiam do segredo haviam chego numa única conclusão. A santa sabe que o herói foi invocado. A santa da Igreja Lunaria que adere à doutrina de eliminar todo o mal havia vindo ao nosso reino não por uma razão política, mas uma religiosa. Na superfície, ao menos. Agora, as únicas razões religiosas para que uma santa precisaria viajar pessoalmente seriam para requerer fundos para trabalho missionário, ou mais importantemente, o ritual de invocação do herói. E se ela havia vindo para requerer o primeiro, teria ela dito: ficará tudo bem se eu revelar isso aqui? Não, ela não teria, já que requerer ajuda não requer segredo. O que ela estava timidamente implicando era que ela não deveria revelar o fato que a invocação do herói havia sido feita sem o conhecimento ou participação deles. A invocação do herói foi feita para ir contra o cerco do Demonkin, mas para a Igreja Lunaria, o herói era uma existência tão importante quanto a santa. Eles são muito prováveis de nos acusarem de tentar monopolizar o herói se eles souberem de nossa empreitada secreta. Mas então, nós estávamos tentando monopolizar o herói. Nós tínhamos planejado treinar e manipular o inicialmente fraco herói a ser nosso peão. Mais tarde, nós poderíamos facilmente inventar uma desculpa de que nós não podíamos deixar o Demonkin saber do herói quando ele estava em seu ponto mais fraco, então esta era uma medida que nós tivemos que tomar. Naquele estágio, eles ficariam duramente pressionados para apontar dedos. Mas nossa situação, como está, é muito ruim. O herói que nós invocamos é um louco e vê o reino como seu amargo inimigo. Depois de como ele brutalizou eu mesmo e tantos cavaleiros, nós seríamos insanos em pensar que ele é algo além de hostil. Se os eventos que transpiraram fossem se tornar conhecimento público, a família real receberia um golpe sério. Um que poderia nos deixar indefesos se as nações vizinhas nossas decidirem impor sanções contra nós. Todos aqui além do primeiro-ministro e do capitão cavaleiro devem nos deixar. Meu pai declarou.
Sim, senhor. Mas nós não podemos. Alguns tentaram protestar. Agora, isso é uma ordem. Aqueles que não sabiam estavam profundamente embananados pela decisão súbita de meu pai, mas seguiram a ordem do rei deles e deixaram o salão. Você deve sair também, a santa disse para sua amada atendente. M mais matéria Sama. Você não precisa se preocupar, eu ficarei bem. Sim, senhorita. Eu obedecerei sua vontade. A atendente se curvou e também saiu. No que a última das pessoas não envolvidas foi removida, a porta para o salão de audiência foi fechada para manter privacidade. Agora, os únicos remanescendo eram pai, mãe, eu mesma, Baras, o primeiro-ministro, Guidot, o capitão cavaleiro, e a santa. Pai e o primeiro-ministro haviam ficado espaços de palavras, sem saber até que ponto esta mulher sabe. Será que ela só sabe que o herói foi invocado, ou será que ela também sabe sobre os atos hediondos que ele cometeu depois de ser invocado? Então vamos começar, sim. A santa quebrou o ar congelado. Eu estou informada sobre o que o reino fez. Então, sem mais delongas, vamos discutir a questão dele com cabelo preto e olhos pretos. Claro que eu falo do herói. Todos, exceto a falante em si, engoliram. Eu subitamente senti raiva surgindo de dentro de mim. O simples ato de ser lembrada daquele monstro me deixa furiosa. Em contraste, meu pai pareceu desanimado, ou aliás, ele havia desistido de manter aparências. A santa tendo conhecimento das feições distintas do herói significa que ela tem confirmação das visões dele fora do castelo. Ela, ao menos, sabe que o herói se fez um inimigo do reino. Nós não iríamos a lugar nenhum tentando esconder esse fato agora. Certo. Senhorita Matéria, quais são suas demandas então? Meu pai disse finalmente. Eu mentalmente estalei minha língua ouvindo meu pai falando como se não houvesse mais espaço para negociação. É cedo demais para ceder. Eu sei que meu pai não é a pessoa mais esperta quando se trata de discurso político, mas nós devemos nos manter firmes em negociações, não importa quão inevitável nossa perda. Senão, nós podemos perder mais do que nós havíamos barganhado. Eu peço que o reino não interfira com o tempo que eu passar com meu querido herói. Eu, como a santa, sou destinada a ser aquela com o herói, como vocês sabem. A santa sorriu como uma flor aflorando, em completo contraste à depressão de meu pai. Eu primeiro me senti aliviada que ela não demandou nada que custe muito, mas ao processar as palavras dela, eu senti uma sensação de desconforto com a dama. Eu simplesmente não podia compreender que tipo de personalidade esta santa teria para ela estar sorrindo tão afetuosamente apesar de saber das atrocidades do herói. De acordo com a fé de Lunaria, a santa é uma mulher que deve ser ligada ao herói e tranquilizar o coração dele. Assim, ela deve ser a própria imagem de compaixão. Contudo, não importa quão fortemente ela possa acreditar que seu papel é honorável, eu não podia empatizar com alguém que poderia dizer sem hesitação que ela ama aquela criatura vil de outro mundo. Mas pelo jeito que ela está se dizendo, eu entendi que até ela não sabe o paradeiro exato do herói. Perdão, senhorita santa, mas por ora, até o reino não sabe do paradeiro dele. Nós temos informação sobre seu breve período de atividade na cidade do castelo, mas nada de onde quer que seja que ele tenha ido. Pai, por favor tente governar essa língua solta, isto é ridículo. Eu mordi meu lábio inferior em quão facilmente meu pai estava divulgando informação que nós poderíamos ter usado para nossa vantagem. Mas surpreendentemente, aquela que mostrou a mudança mais drástica de expressão pela revelação foi e a santa em si. Provavelmente, ela havia descoberto este fato sendo tão fora de suas expectativas que ela completamente negligenciou manter sua calma exterior. Meu pai nem parecia notar isso, e continuou falando. A facção real esteve perdendo poder nos anos recentes, então ele deve achar que não seria sábio fazer um inimigo da teocracia. Nosso plano havia sido reinar os antirrealistas ao exibir nosso controle do herói, mas isso evidentemente acabou em fracasso. Logo, meu pai provavelmente quer revelar tudo o que nós sabemos sobre o herói para poder fazer as pazes com a teocracia.
Pelo estado atroz de minha filha e muitos cavaleiros depois que o herói os atacou, nós havíamos inicialmente sido levados a crer que ele era um louco selvagem com força além de seu controle. Meu pai explicou. Mas vendo como ele foi capaz de nos eludir até agora, parece que ele não é um mero bárbaro. Pelas palavras que ele deixou para trás, nós podemos assumir que ele planeja causar problemas eventualmente. Nós acreditamos que pode ser mais produtivo aguardar que ele se revele. Claro, nós não relaxamos em nossa busca, mas com apenas o cabelo e olhos pretos dele como feições únicas, tem sido difícil. Pelas palavras que ele deixou para trás. A santa inquiriu. Ele disse: Eu recuso ser seu peão. Deixe essas cicatrizes em suas costas serem prova disso. Eu posso, e irei fazer pior. Eu tomarei tudo de vocês. E não haverá piedade de minha vingança, desta vez. As palavras de meu pai fizeram as feridas em minhas costas, que agora estavam completamente curadas, queimarem em dor fantasma. Mais uma vez, fúria ardeu dentro de mim. E mais uma vez, eu não mostrei uma gota disso na superfície. Eu não sei se a teocracia possui mais detalhes, mas eu estou certo que ele agirá em breve. E quando ele fizer isso, nós podemos estar preparados para capturá-lo. Meu pai terminou com um suspiro. Talvez. Não pode ser. Por que mais, não? Senhorita Matéria. Há algum problema? A santa mostrou mais reação à mensagem do herói do que até eu, em que fui tormentosamente encravada. Ela não deu bola enquanto meu pai chamava por ela. A respiração dela acelerou e seu rosto tinha uma expressão sombria no que ela olhava para baixo e começou a murmurar numa voz quieta. Ela estava tão perplexa por causa da notícia de que o herói está sumido. Então, ó. Letícia Léo Aston. Todos nós estávamos chocados. O comportamento calmo da santa havia ruído, e ela estava audivelmente rangendo seus dentes em frustração. Eu senti um arrepio passar pela minha espinha no que eu vi a dama demonstrando fúria intensa. Senhorita Matéria, senhorita Matéria. Meu pai chamou fortemente. Está tudo bem. Houve uma pausa. Me perdoe, eu estou bem. A santa ergueu seu rosto e colocou seu sorriso usual. Eu pareço estar mais fatigada de minhas viagens do que eu percebi. Eu humildemente peço uma continuação desta discussão em uma data mais tarde. Isso seria concordável. Ela pode estar sorrindo, mas a diferença de antes, daquele sorriso como uma flor aflorando, era como a noite e o dia. O contraste era aparente para todos presentes. Eu entendo. Meu pai disse rigidamente. Muito bem. Nós não podemos ter a santa ficando doente em nosso país, afinal. Vamos deixar isto para outro dia. Com isso, a santa fez um gesto de reza, apesar de sua condição anormal, e se curvando uma vez, ela também se retirou do salão de audiência. Letícia Léo Aston. Eu era incapaz de entender a maioria do que ela havia dito, mas eu ouvi o nome que ela falou no final muito claramente. Eu senti um estranho desconforto por esse nome que eu não conheço. Aale. O Gugu, Aale. Dentro da câmara para convidados preparada para a senhorita, lamentos insanos ecoavam. A santa, como se ela tivesse ido para os fins profundos, descontou suas frustrações ardentes na cama luxuosa. Por quê? Por quê? Por quê? Quanto você maculará, meu herói, antes de você ficar satisfeita? Demônio! 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 A senhorita pegou e ergueu seu travesseiro, e jogou ele em suas cobertas em fúria. Eu fui posta como atendente da santa não muito antes de nós partirmos lunaria para vir para este reino, então eu não posso dizer que eu conheço a senhorita bem o suficiente para entendê-la. Contudo, eu nunca vi ou ouvi um comportamento desses para a estimada dama, esta raiva, não, uma ira furiosa que é isto. Por que isto aconteceu? Por quê? Porque a alma do meu querido herói foi corrompida por ela, mesmo neste novo mundo. Não era assim que deveria ser. Não cedo assim. Eu deveria ter tido tempo para salvar ele desta vez. M. Matéria Sama. Eu hesitei.
Há algo em que eu possa lhe ajudar? Esta era uma santa desconhecida para mim. Eu tremi por dentro, mas ainda me venturei a perguntar se eu poderia ser de algum uso. Em primeiro lugar, eu não tenho ideia do porquê a santa ficou tão enfurecida assim. Eu lamento ter deixado ela sozinha naquele salão de audiência. Aquela mulher! Bruxa! Você ousa sujar meu querido, meu querido! Uh! Gritou a santa, não prestando qualquer atenção para minha presença. Matéria Sama. Eu só podia observar enquanto a senhorita se desvairava em angústia. Sobre o autor da postagem.